Primeiro, né? Diga comigo, primeiro. Busca. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. E sua vírgula. Lucas capítulo número 1, versículo de número 32. Glória. Está escrito: e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá. Diga comigo, buscar primeiro. Diga primeiro o reino que não tem fim. Glória a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que a tua graça, a tua bondade tem nos cercado dia após dia e tem se manifestado em nossas vidas. Fala por divina e graciosa misericórdia mais uma vez aos nossos corações, pois nós precisamos de te ouvir, em nome de Jesus. Vamos ser aceito em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre o que é primeiro em nossa vida. O que tem que ser primeiro em nossa vida. A Bíblia nos classifica que primeiro é o reino. Haja visto que no Novo Testamento o próprio Deus estabeleceu como primeiro o reino. Mas no Antigo Testamento, primeiro foi constituir o reino. No Antigo Testamento nós vamos ver Deus começando, constituindo um reino em um princípio que vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento, a qual o próprio Deus criou os céus e terra e criou tudo que nela há. E tudo que a partir do que nela existe, Deus criou também o homem e colocou sob o seu poder. Deus disse para o homem: governa, administra, multiplica. Deus deu ao homem família, Deus deu ao homem governo, Deus deu ao homem autoridade. Mas a Bíblia, da qual nós vamos ver que Deus constituiu, criou tudo e entregou ao homem, é a mesma Bíblia que vai dizer que de todas essas coisas que Deus entregou ao homem no Éden, Deus vai dizer que o homem caiu, que o homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus. Depois que o homem foi destituído da glória de Deus, agora advém uma busca incessante pela glória e pela presença de Deus. Por meio agora de diversas formas, Deus permite ser acessível, Deus permite se achegar, como diz o profeta Tiago: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus permite ser acessível, acessado, desde que nós venhamos ir até Ele. Porém, as formas com que Deus no Antigo Testamento permitiu ser acessado, nós vamos perceber que dentro de uma língua ou linguística, dentro de uma figura linguística, dentro de uma expressão, ou dentro de um ponto de transição, ou de um meio profético, Deus sempre veio tentando se aproximar. Nós vamos ler e vamos ver no Antigo Testamento alguns meios com que Deus permitiu se aproximar ou se manifestar no meio do povo. Por exemplo, nós vamos ver a capa, nós vamos ver o cajado, nós vamos ver a arca da aliança, nós vamos ver o tabernáculo, nós vamos ver por meio de muitos sinais o próprio Deus permitindo, por meio do cajado, as águas se abrirem, por meio da arca da aliança, os inimigos sendo vencidos, por meio do tabernáculo, Deus permitindo o homem entrar no santo do santo e agora ter acesso a Ele, a sua presença, a ponto de ouvir a voz de Deus
entrava no Santo dos Santos para ouvir Deus e para poder falar ao povo que Deus queria falar, para poder anunciar ao povo aquilo que Deus estava anunciando. Pois se alguém quer ouvir de Deus alguma coisa acerca do que Ele está movendo no reino, Deus está usando o seu sacerdócio e o seu profético. Aleluia. Quem não consegue ouvir o sacerdócio e o profético, não consegue se alinhar àquilo que Deus está falando ou em cima daquilo que Deus está atuando nesses dias. A forma como que Deus se manifesta ao sacerdócio e a forma como que Deus se manifesta ao profético só se diverge em 2 pontos, porque o sacerdócio vai preparar, o profético vai anunciar. Aleluia. O sacerdócio vai falar para Deus e vai apresentar a Deus o altar, o holocausto, como a igreja. O profético não. O profético vai dizer que não é assim, é como ele quer. Pois esse foi o exercício do sacerdócio, como também do profético no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que Deus, ele era metódico. Um Deus que queria restringir todas as coisas e da forma como que Ele queria, e isto não mudou. Esse continua sendo o nosso Deus. Mas no Antigo Testamento, o mesmo Deus que atuou na lei, sendo rígido, Ele na graça, Ele não mudou, mas só a forma como que Ele anulou a sua ira, entre aspas. Ele atribuiu agora a graça como meio de oportunidade. E digo que perigoso não é a lei, perigoso é a graça. Porque a graça, a gente pode fazer o que quiser. Na lei ninguém faz com Deus o que quer. Na graça Deus dá oportunidade, na lei Deus não dá chance. Ele é severo. E ele há de se manifestar como lei. Ele há de se manifestar como lei no juízo final. Não haverá graça. Mas a graça de Deus fez com que a presença dele se tornasse acessível para todo aquele que quisesse se achegar. E eu vou perceber que no Antigo Testamento Deus, ele permite, ele escolhe pessoas, ele seleciona pessoas para poder se achegar a ele. Nós vamos perceber sobre alguns profetas que se achegaram ao povo, a qual Deus, ele usou o povo para poder responder ao profético. Por exemplo, nós temos uma mulher que está saindo com um bocado de farinha e ela está com a sua última refeição, a sua última alimentação. E quando ela sai das portas da cidade para poder, aleluia, ali estar presente, quando Deus também diz para o profeta Elias: saia da caverna e vá à porta da cidade, porque já designei comida para poder você saciá-lo. Antes dele sair da caverna, ele fica por 40 dias comendo pão, comendo carne e bebendo água do ribeiro de Querite, da qual estava ali. 40 dias se alimentando. Ele se alimentou pelo tempo que ele haveria de caminhar, porque o tempo que ele se alimentou foi o tempo necessário para poder ele se conseguir se manter na caminhada, na presença do Senhor. E quando ele chega na porta da cidade, tem uma mulher dizendo assim: eu só estou com um bocado de farinha para poder comer, eu e meu filho, a minha única, última alimentação, e depois que nós comemos, nós vamos morrermos. Quando ela fala essa palavra para o profético, aleluia, eu vejo Deus atuando e se manifestando, porque onde há necessidade, existe uma boca profética para entrar atuando em meio a ela. Deus só precisava de uma necessidade para poder atuar como profético. A necessidade, o profético liberou uma palavra e Deus disse: não vai faltar farinha na panela. Serve ao profético, porque o profético serve a palavra. Sabe o que eu entendi? Eu entendi o seguinte. Eu vou tirar essa gravata. Eu entendi o seguinte. O cenário. Preste atenção.
continuar sendo o mesmo, a necessidade vai continuar sendo a mesma, o problema vai continuar sendo o mesmo, a enfermidade vai continuar sendo a mesma, a circunstância vai continuar sendo a mesma, o mesmo, até a hora em que a palavra profética entrar em atuação. Glória a Deus. Porque quando a palavra entrar em ação, aí você vai ver que o cenário muda. Se a palavra de Deus não entrar em ação na sua vida, o cenário vai continuar sendo o mesmo. Mas se você der crédito ao poder que essa palavra, que é inerrante, que é inefável, que é extraordinário, se você der crédito a essa palavra, a qual, meu Deus, Ele é poderoso para operar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou nós imaginamos. Se você permitir essa palavra, aleluia, 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 essa palavra vai entrar nesse cenário, aleluia. Eu não estou com muita vontade de pregar não, mas eu prego até meia-noite aqui para você hoje. Se você permitir essa palavra entrar nesse cenário, se você permitir a palavra entrar no cenário, quer ver? Tá sentindo que é mesmo? Coluna desviada? Bronquite? Tem mais alguma coisa? Tem uma situação aqui. E você sabe o que me chama a atenção? É que tem uma situação para ser resolvida aqui. O problema é que a gente tem uma resposta aqui dentro e uma resposta que ainda não se move. Uma resposta que não reage. Uma resposta que ainda não corresponde. Porque tem gente que está buscando respostas para si mesmo, quando na verdade as suas respostas vêm quando você dá respostas. As suas respostas não vêm quando você obtém as respostas que você precisa. As suas respostas vêm quando você dá as respostas que precisam de ser dadas para o alto. Porque quando você dá a resposta para o alto, as suas respostas descem do alto para baixo. Aleluia. É por isso que aonde eu coloco o meu pé, eu já trato de apresentar quem chegou. Glória a Deus. Você sabe para quê? Já disse isso há muito tempo atrás. Ou você se queima, ou Deus te queima. Ou você se queima, ou Deus te queima. Se você se queimar, fica melhor porque você consegue se sentir bem. Agora, se Deus te queimar, você se sente mal. Porque vão falar que você é sem você ter falado, quando você teve a oportunidade de falar. Temos uma situação para ser resolvida. Você sabe por quê? As pessoas continuam ainda esperando. A igreja do Senhor Jesus, ela só vai conseguir ser desatada. A igreja do Senhor só vai conseguir, vou falar assim, nós, a gente aqui, corpo, igreja, só vamos conseguir desatar, ampliar e enxergar que este lugar está pequeno quando eu perceber que o meu chamado é muito grande perto da pequenez que eu estou. Se eu perceber que o meu chamado, se eu acordar para o meu chamado, se eu despertar o chamado de Deus ou o dom que há em mim, se eu despertar ele, eu percebo que esse lugar está pequeno. Agora, se eu não perceber isso, se eu não acordar, sabe o que eu vou continuar dando? Eu vou continuar transferindo a responsabilidade da qual eu também tenho. E você sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Deus não nos colocou aqui para poder termos anos de evangelho. Deus não nos colocou aqui para podermos alcançarmos uma posição. Não. Deus não nos colocou aqui para podermos dar o mérito de honra. Honra é servir a Deus. Honra é receber a oportunidade de
servir ao Senhor aonde o Senhor se faz presente. Não é aonde Deus te pede, aonde você está disposto a dar para Ele aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, sem negociar, sem barganhar, sem base de troca. Eu tenho certeza absoluta que você não vai dar muito glória hoje, mas eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com o seu entendimento alinhado. Porque é onde nós precisamos ser resposta, é onde as respostas de Deus vão descer sobre a nossa vida. E eu fico observando, Tainara. Eu já liberei tantas palavras sobre a sua vida, eu já perdi a conta. E eu aprendi com você uma coisa que você não faz ideia. Com você. Eu vi ao longo desses anos você batendo em porta. Entrava em uma porta, ficava um tempo, entrava em outra porta, ficava outro tempo, entrava em outro tempo, ficava outro tempo. E foi ficando assim por um tempo. De tempo em tempo no lugar. E eu entendi e eu aprendi com Deus que Deus ele não abre a porta para te dar um luxo. Deus ele abre a porta para você dar a resposta. Deus não abre a porta para te dar aquilo que você quer. Deus abre a porta para você entregar aquilo que precisa ser entregado. Porque primeiro tem que ser a missão, depois é a resposta. Primeiro tem que ser o propósito, depois a intenção do propósito. Primeiro tem que ser o servido, depois ser servido. Primeiro tem que ser, aleluia. Por isso que para poder você chegar à honra, você vai passar pela estrada da humilhação. Primeiro para você ser recebido, você vai ser rejeitado. Primeiro para poder você ser anunciado, você vai ter que se esconder. Por isso Jesus disse, buscar primeiro. Por que Jesus disse, buscar primeiro o reino? Porque o primeiro reino foi entregue. E os homens não soube administrar, os homens não soube governar. Deus desceu com o profeta, Deus desceu com o sacerdote na época dos reis, na época dos juízes, para poder tentar aliar o governo, para poder trazer o homem para o centro da vontade. Mas perceba que de todos os reinos e de todos os reis que Deus levantou, só teve um que Deus disse uma coisa, da qual não disse para nenhum outro. 1 Reis capítulo 3, versículo 33. Começa no 31 e vai até o 33. Deus vira para Salomão, depois de construir um mega templo, um fabuloso templo, Deus faz essa pergunta para Salomão que eu e você estamos esperando até hoje. Pede o que tu queres. Pergunta para quem está perto de você. Se Deus te perguntar isso hoje, o que tu pede? A gente pensaria muito pequeno. Eu tenho certeza absoluta disso. Nosso campo de entendimento seria muito para poder pedir. A gente iria pedir a resposta pronta, ou o milagre pronto. A gente não ia querer um trabalho. Salomão preferiu o trabalho. Ele pediu: dai-me sabedoria. Porque com sabedoria se trabalha. Aleluia. Com sabedoria se conquista. Com sabedoria você vai avante. Aleluia. Com sabedoria ninguém te para. Aleluia. A Bíblia vai dizer que logo depois que Deus ouviu essa resposta, Deus disse: bem pediste. E Deus libera uma palavra sobre a vida de Salomão. Diz para ele: Salomão, nunca houve reino igual ao seu, e nunca haverá reino igual foi estabelecido em ti. Glória a Deus.
Deus estava deixando por memorial estabelecido de que aquilo que Deus estava fazendo em Salomão não foi tão grandioso como ele fez em Davi, mas o que Salomão estabeleceu em Deus, Deus estabeleceu nele para que ficasse em memorial. Nunca houve e nunca haverá. Porém, esse reino da qual eu me refiro é um reino em matéria, é um reino terreno, é um reino humano. Porém, Mateus capítulo 6, 33, Jesus não vem trazer um reino terreno, Jesus vem trazer um reino de Deus. O reino do Espírito, o reino não aonde o homem age como Deus, mas aonde Deus age na vida do homem. Não é onde o homem conquista, mas é onde Deus dá as conquistas aos homens. Não é onde você é vitorioso por excelência, mas é onde a excelência de Deus se manifestou para manifestar em ti as vitórias da qual Jesus Cristo a sentenciou na cruz do Calvário. E quando eu olho para esse reino, Jesus vai dizer que o reino dele não consiste em comida e bebida, mas em palavra e justiça. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a... Esse é o reino do meu Senhor.